Vamos hoje dar continuidade à nossa leitura no livro de Atos, capítulo 2, lendo do versículo 7 ao 13. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Aqui nós estamos vendo a repercussão da descida do Espírito Santo. O que aconteceu com a multidão? Quais as reações? São as primeiras reações, logo após o derramamento do Espírito Santo. E certamente um derramamento poderoso, muito poderoso, com muito barulho, com som do vento, com vozes, com idiomas, com falas, anunciando a salvação, as grandezas de Deus. Então o impacto foi muito grande. E como nós já falamos, o som do céu atrai. E a multidão foi atraída pelo som, pelo que ouviam. E o que ouviam fugia da lógica humana, do raciocínio humano, que é limitado, extremamente limitado, não consegue compreender as coisas de Deus, nem discernir o que é espiritual. E para a surpresa deles, quem estava ali propagando as grandezas de Deus eram homens simples, homens incultos, homens da Galileia, pessoas simples, e cada um falava num idioma. E como nós podemos lembrar aqui, diz assim, eles falam na língua em que somos nascidos. Então, nos seus dialetos, nas línguas de origem de cada um, e eles estavam falando assim eles ouviam, eles também ouviam isso, e ficavam sem ter como explicar. E esta profusão de línguas, e profusão, não confusão, mas profusão de línguas regidas pelo Espírito Santo, mostrava uma capacitação para a missão transcultural da igreja, apresentando a igreja como aquela que vem pelo poder do Senhor, sem barreiras, para alcançar todas as nações, para alcançar os povos da terra. Aí havia um questionamento entre eles. Eles perguntavam: por que estamos ouvindo isso? Como que estamos ouvindo isso na nossa própria língua? Estamos ouvindo porque estava em Jerusalém, queremos lembrar aqui, uma multidão da diáspora que tinha se espalhado nos momentos em que Jerusalém foi destruída e o povo de Deus foi espalhado pela face da terra, e agora vinham para celebrar a festa do Senhor, uma das festas do Senhor. Então, de onde vinham? Nós temos aqui uma lista das nações que estavam ali, nessa festa de Pentecostes, e a mensagem era destinada para eles, porque este era o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi incluir toda a humanidade. Quando Deus chamou Abraão pela primeira vez, ele disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então é para toda a humanidade. Nunca foi para um povo único, mas para toda a humanidade.
Este é o plano, porque toda a humanidade que necessita de salvação e de libertação. E a lista está aqui, podemos ver aqui o conhecimento que Lucas tinha da geografia da terra. E nós temos 3 versículos listando os povos, começando por pardos e medas, pela Ásia Menor, onde hoje é a Ásia Menor, onde é Turquia, onde também Iraque, Irã, era aquela região da Mesopotâmia ali, que corresponde a essas nações nos dias de hoje. Aqui mencionadas nações segundo o nome que elas tinham na época. Então, os vários locais e povos e tribos daquelas regiões da Ásia Menor, Ponto, Capadócia, Ásia, a Judéia, aqueles que estavam ali na circunvizinhança também, na Frígia, Panfília, veja, incluía todos aqueles países daquela redondeza toda, inclusive o norte da África, incluindo o Egito, partes da Líbia, o norte da África, onde está a Líbia, junto de Cirene, e aqui incluía até os que habitavam nas ilhas, que habitavam em Creta, que pegava o povo insular também. Povo insular é povo que habitava nas ilhas. Então, os forasteiros romanos, pessoas que ou tinham nascido debaixo do Império Romano e por isso recebiam a cidadania romana, ou eram romanos mesmo que tinham vindo de Roma, porque todo o Império Romano tinha conquistado essas regiões. E aqui diz assim, tanto os judeus quanto prosélitos. Prosélitos, aqueles que tinham se convertido ao judaísmo e que estavam ali para adorar ao Senhor. Então, cretenses, os da ilha de Creta, então aqueles das regiões do mar Mediterrâneo também tinham subido, até árabes da Península Arábica e esses povos todos estavam ouvindo em suas próprias línguas. Observe que aqui tem um adjetivo, próprias línguas, e falavam das grandezas de Deus. Era isso que eles estavam ouvindo. Qual era a mensagem? Falando das grandezas de Deus, dos feitos de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, do que Deus queria que eles ouvissem, tudo movido pelo Espírito Santo, e todos eles se maravilhavam. E diz aqui o versículo 12 que eles estavam atônitos, que estavam surpresos, que estavam em suspenso, diz esta tradução, em suspenso, e procurando entender o que era aquilo. Então, muitos se maravilhavam. As reações são contrárias, elas são adversas aqui. Os versículos 12 e 13 falam claramente dessas reações. Que uns se maravilhavam e outros, pela sua incredulidade, pela sua incompreensão, não compreendiam e zombavam e julgavam que eles estavam embriagados. Cheio de mosto significa cheios de vinho, embriagados. Só que isto era cedo da manhã. Era cedo da manhã, nós vamos observar na continuidade da leitura esses outros detalhes sobre o horário, mais ou menos, em que o Espírito Santo vem inaugurando mesmo a igreja. Então, essa diferença de reações ainda é algo presente nos dias de hoje. São interpretações erradas, irônicas e próprias da incredulidade toda vez que há uma manifestação do Espírito Santo. Onde há uma manifestação do Espírito Santo, onde a presença se faz notória, notória significa visível, pode haver os que julgam sem ter conhecimento e então julgam erroneamente
e apresentam a sua ignorância e incredulidade. Isto é presente até os dias de hoje. Mas Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. E a sua palavra, ela confirma que o Senhor é o Senhor do céu e da terra. E Ele reina. Para sempre Ele reinará. Está escrito no Salmo 97, o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, até as ilhas, porque mensagem é para toda a humanidade. Quem crê, recebe e recebe a bênção e entra para a família de Deus. Quem não crê, fica à margem desta bênção gloriosa que é a presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.